Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Eu sou a Ana, esse é o canal Checkmate e esse é mais um vídeo em parceria com o Mentor Lawyer. Hoje nós vamos discutir o caso Troy Hartman, um treinador de basquete feminino de Tallahassee, na Flórida, que foi preso acusado de crimes sexuais contra menores. Nos Estados Unidos é muito comum que as crianças sejam envolvidas no esporte desde pequenas. Então essas crianças, elas praticam esportes dentro da escola com seus treinadores, mas também existem alguns programas extracurriculares, ou seja, fora do horário de escola, onde treinadores oferecem seus serviços para treinar e formar times com crianças em diferentes esportes, como por exemplo o basquete, o futebol, o tênis, beisebol e entre outros. Então é muito comum que os pais confiem seus filhos a esses treinadores para que os filhos tenham essa oportunidade de treinar um esporte, de fazer uma atividade extracurricular e até mesmo dentro das escolas durante o período que eles estão em classe. É possível que o amor por uma modalidade esportiva seja o que leve muitas pessoas a se tornarem treinadores ou coaches. Mas infelizmente, na sociedade onde vivemos, algumas dessas pessoas têm outros motivos. Infelizmente, em alguns casos, eles não veem seus alunos apenas como jovens esportistas que podem ser moldados em atleta, mas eles veem essas crianças como algo mais. O que você está prestes a ouvir é a descrição da entrevista real realizada pela polícia com o treinador Troy. Essa conversa ocorreu no momento que ele soube pela primeira vez das acusações contra ele nesse caso. No primeiro momento, o agente especial da polícia, agente Moore, se apresenta para o Troy e começa uma breve conversa com ele, explicando primeiramente qual é o motivo do qual a polícia está ali. Então eles explicam que eles têm um mandado de prisão contra o Troy e essa é a principal razão. Como o Troy estava em custódia, os policiais leem para eles os seus direitos de Miranda, os quais são amplamente conhecidos, onde ele tem direito a um advogado, ele tem direito a não responder às perguntas dos policiais, tudo que ele disser pode e será usado contra ele no tribunal e etc. O Troy sinaliza que ele entendeu, sim, os direitos dele e a polícia começa com perguntas básicas, como por exemplo onde ele mora, se ele é casado, se ele tem filhos, e ele responde que ele mora num apartamento sozinho, que ele tem 2 filhos, uma filha de 24 e um de 22 anos, e que ele está recentemente em processo de divórcio. Logo no início da conversa, os policiais perguntam a Troy se ele está com seu celular, e ele responde que sim. A polícia logo em seguida, então, afirma que tem um mandado de apreensão para o dispositivo. O agente então pergunta para o Troy para que ele utiliza o dispositivo e ele responde que ele utiliza principalmente para comunicação. Em seguida, quando é questionado pelos policiais sobre aplicativos e redes sociais, ele afirma que utiliza vários aplicativos dentro do seu aparelho. A polícia então pergunta sobre um aplicativo em específico chamado Kik. E o Troy responde que sim, ele faz o uso desse aplicativo. Ele afirma que utiliza o aplicativo apenas para conversar. Quando então questionado sobre a idade das pessoas com as quais ele conversa no aplicativo, então ele responde que a polícia já deve saber, afinal eles estão ali o interrogando naquele momento. É nesse momento então que o detetive informa o Troy que ele tem 4 mandados de prisão em seu nome, sendo eles solicitação online de menor, comunicação prejudicial ao menor, envio de material obsceno a menor e uso ilegal de dispositivo de comunicação. Esses mandados de prisão exigem o comparecimento ao condado de Lyon. O agente explica para ele que ele verá o juiz na manhã seguinte e que nesse momento ele será levado em custódia para passar a noite então na prisão e em detenção. O treinador Troy enfrenta acusações de 3º grau, cada uma com pena máxima de 5 anos. Desde sua prisão, sua esposa finalizou o divórcio, ele perdeu o emprego de treinador na escola onde ele lecionava e ele também contratou um advogado particular chamado Ryan Davis, sócio do advogado Tim Jensen, para fazer a sua defesa. Bom, vamos a alguns detalhes desse caso. O Departamento de Segurança Pública da Flórida
O FDLE foi quem liderou essa investigação e também a declaração de causa provável contra Troy. Os detalhes dessa investigação podem trazer revelações perturbadoras. Então, se você tem qualquer tipo de sensibilidade com esse tipo de conteúdo, eu peço para que você não assista a partir daqui, porque apesar de utilizar linguagem apropriada, eu vou descrever algumas coisas que podem causar sim gatilho. A investigação disfarçada. De acordo com o documento, o FDLE realizou uma operação em dezembro de 2025, visando adultos que utilizavam de aplicativos para se comunicar com menores de idade. Como parte da operação, um dos agentes disfarçados criou uma conta na plataforma Kik. Durante a conversa, o agente se passou por uma adolescente de 15 anos. Os investigadores contam que Troy começou a mandar mensagem para essa conta disfarçada com um usuário que era correspondente como um usuário associado a ele. Ainda segundo o depoimento, o agente informou explicitamente para Hartman que possuía apenas 15 anos de idade, e mesmo assim ele decidiu continuar se comunicando. A denúncia alega que a conversa continuou com conotação sexual, incluindo pedido de foto. Hartman teria enviado fotos dele mesmo e também solicitado um encontro em pessoa. Em relação à comunicação com outros possíveis menores, o documento descreve outras conversas descobertas. Segundo os investigadores, os registros da conta do Kik indicaram que Hartman conversou com outros usuários cujo perfil sugeriam menos de 18 anos. Em pelo menos uma dessas conversas, os investigadores alegam que Hartman perguntou a idade da pessoa com a qual ele conversava, e ela respondeu que tinha 15 anos. Apesar disso, ele também continuou conversando com o usuário e fez o envio de fotos íntimas e também propôs um encontro. Segundo os documentos e os investigadores, essas conversas envolviam discussões sobre atividades sexuais. Não está claro se os detetives deram continuidade a essas evidências para determinar se o treinador Troy realmente se encontrou com essas pessoas. Mas como eu disse, esperamos que se houverem vítimas, que elas se manifestem, que elas entrem em contato com seus pais, com a polícia, com alguém de confiança e que a verdade seja revelada. Em relação à investigação dessa conta, para identificar quem utilizava a conta, os investigadores obtiveram registros do Media Lab, a empresa que opera o Kik. Esses registros incluem os endereços de IPs registrados e associados aos acessos. Esses IPs foram rastreados até um serviço de internet da Comcast, em Leon County. Uma intimação à operadora identificou o assinante como Troy Hartman. Os investigadores também compararam as imagens obtidas com registros da carteira de habilitação, confirmando assim a identidade dele. Bom, o objetivo principal desse vídeo é alertar as famílias dos perigos da internet. Desde que tivemos esse grande boom da internet, nós sabemos o quanto é difícil manter as crianças protegidas nessa grande rede. Isso é um problema que acontece nos Estados Unidos, acontece no Brasil e acontece no mundo inteiro. As crianças desde muito cedo elas têm acesso à internet, têm acesso a celulares e aplicativos, onde elas ficam vulneráveis. Vulneráveis a quê? Agora eu vou usar o exemplo do Brasil. Acabam de implementar a lei do FELCA numa tentativa de proteger as crianças, fazendo com que a maioria dos jogos online que disponibilizam o chat, que esses jogos e essas empresas se responsabilizem em verificar a idade da pessoa por trás daquela conta para poder restringir de certa forma o acesso de menores a esse tipo de chat que podem ser uma grande cilada para as crianças, levando em consideração que são pessoas do mundo inteiro, às vezes, que jogam esses jogos e que entram nesses chats, pessoas de diferentes idades. Tem muita gente, sim, que vai mal intencionada buscando pessoas vulneráveis para se aproveitar. Essa é uma preocupação que sim tem que ser do Estado, tem que ser da polícia, tem que ser da família, tem que ser da escola. É toda uma comunidade que tem que trabalhar junto para proteger essas crianças, se a gente quer impedir que o que já acontece continue acontecendo.
a hipersexualização, a violação do direito das crianças, o abuso muitas vezes. Além de tudo isso, a gente precisa conscientizar os nossos jovens de que mesmo se eles tenham esse acesso, quais são os limites para eles? O que é algo indevido que não deveria estar acontecendo? Que tipo de conversa que não se pode ter? Que tipo de fotos que não se pode enviar? Quais são as relações apropriadas para um adolescente? Com quem ele deveria estar se comunicando? Tudo isso e muito mais é um tema que sim deve ser abordado na tentativa de proteger as famílias e as crianças de abusadores e de pedófilos que existem e que são muitos. Bom, esperamos que, se houverem vítimas, que elas se apresentem, que elas sejam ouvidas, e quando o caso tiver mais atualizações, nós vamos trazer aqui para vocês maiores detalhes nessa investigação e nesse caso que ocorreu em Tallahassee, na Flórida. Obrigada por assistir mais um vídeo do canal, obrigado por todo o apoio e suporte que vocês continuam dando aqui para o canal, e vejo vocês na próxima.